Oi, sejam bem-vindos ao podcast. Hoje iremos falar sobre um assunto muito sério, o racismo. E hoje temos uma convidada chamada Dandila Luiza. Dandila Luiza, fale um pouco sobre você. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Dandila, eu tenho 16 anos, sou estudante do Colégio Padre Deman e fui convidada de última hora. E a gente vai falar um pouco sobre o racismo no Brasil e como que ele é visto e como que a gente pode ter alguma forma de fazer a diferença no meio social. Então, Dandila, eu te chamei aqui e irei fazer algumas perguntas para você responder, ok? Tá bom, vamos começar. Você já sofreu racismo? Olha, particularmente eu não, mas a minha família já teve casos. O meu pai sempre me conta que a família dele é toda negra e ele, quando era pequeno, sofreu racismo dentro da escola, que as pessoas não queriam conversar com ele, ele era sempre excluído no grupo de amigos que era considerado melhores só porque simplesmente eram brancos. Muito bem, Dandila. Deixa eu ver. O que é racismo pra você? Eu acho que o racismo é um preconceito que as pessoas têm enraizado com pessoas não brancas. Porque o racismo não é só com pessoas pretas. Existe racismo com indígenas e a gente tem que saber que a gente tem que fazer a diferença nesse meio e que não adianta só pregar cartazes bonitos em alguns lugares ou fazer posts sobre isso, sendo que no fundo você é racista, você faz uma violência simbólica que a gente aprende na escola, né, um conceito de sociologia, que é aquele tipo de violência que você não fala explicitamente, mas você acaba com brincadeiras sem graças, piadinhas, fazendo racismo com alguém. E como você se sente quando vê alguém assim sofrendo racismo? Ou até mesmo com você? Eu acho que é uma coisa que acontece muito no meio adolescente, que eles acham assim, eu estou só brincando. Mas se você parar pra analisar, isso é ridículo, porque você tá ofendendo e sendo preconceituoso com uma pessoa simplesmente pela cor de pele dela, ou pela etnia dela. Quantas pessoas negras que você conhece que estão em cargos importantes na sociedade? Parando pra pensar assim rápido, eu não consigo pensar em ninguém. Eu não consigo pensar em ninguém, porque normalmente quando você vai pensar no poder político, é sempre pessoas brancas, no meio social também é mais pessoas brancas. É quase tipo, se você... Não consigo pensar numa pessoa rápida assim. Verdade, o único que eu pensei aqui foi o presidente Barack Obama, né? Mas não tá mais no poder. Não, com certeza. Qual a importância de abordar sobre esse assunto nas escolas? Como eu já disse, é um assunto que acontece muito no meio de adolescentes, porque eles acabam fazendo brincadeirinhas e tal. Mas, tipo, eu acho que se começar a procurar saber mais, a escola ter a participação nisso, acho que pode formar pessoas melhores, ajudando os estudantes a verem como que o racismo é uma coisa que não precisa existir, que é uma coisa enraizada desde antigamente, tipo, nas eras passadas, mas que pode ser melhorado, pode ser diferente agora. E você que estuda aqui no PDM, o PDM aborda esse assunto? Sim, eu já vi professores falando sobre isso, abordando assuntos sobre isso. Qual a melhor forma para você de combater o preconceito racial, na sua opinião? Eu acho que, tipo, as pessoas se sensibilizarem, porque conscientizar é uma coisa que consciência todo mundo já tem. Ter a sensibilização e perceber que nós somos diferentes, mas tipo, a gente tem que respeitar. Quantos de seus professores não são brancos? E o que você acha disso? Peraí que eu vou contar. Tá bom. Alguns, acho que uns 3. E eu gosto, tipo, eu me sinto representada, sabe? Mas não é o suficiente, eu acho que poderiam ter mais pessoas assim dentro da escola. Em geral, né? Porque também em geral, porque até alunos também. Realmente. Vamos ver. Em sua opinião, qual a herança a escravidão deixou para o país? O racismo,
que muitas vezes é visto como as pessoas negras como pessoas inferiores, porque antigamente trabalhavam em senzalas, nas casas, e normalmente eles não eram pessoas importantes. Acho que foi uma herança cultural, né, entre aspas, assim, que foi deixada pra gente. Entendi. Você perguntou sobre representatividade, né? Uhum. E o Will Smith, ele foi tentar defender a mulher dele, porque ela estava sofrendo racismo. E ele foi, tipo, atacado, entre aspas, porque as pessoas falaram que ele estava fazendo só uma cena. E existem muitos atores brancos, muitas pessoas que fazem assédio, tipo, em sets, e, tipo, simplesmente não sofrem nenhuma consequência. Cantores que fazem umas músicas, tipo, bem ruins sobre isso, sabe? E simplesmente continuam sendo idolatrados porque são pessoas famosas. Entendi. E o que você acha da abolição da escravatura aqui no Brasil? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão na América Latina. Só que as pessoas normalmente colocam a Princesa Isabel no pedestal, falando que ela foi uma, entre aspas, salvadora do mundo, do Brasil, porque ela tinha salvado os negros da abolição, abolindo a escravatura, né? Só que não foi exatamente isso. Os negros fizeram suas revoltas, eles conquistaram seus direitos através disso. Só que se a gente parar pra pensar, naquela época, mesmo abolindo a escravidão, as pessoas ainda sofriam preconceito, porque não conseguiam empregos, elas passavam fome na maioria das vezes e tinham que voltar a trabalhar em casas de engenho para poder ter alimento. E a gente vê hoje em dia isso, tipo, nas pessoas, a marginalização acontece na maior parte em periferias com pessoas negras, porque não têm oportunidade de empregos da mesma forma, não recebem a mesma oportunidade. Pessoa aqui na escola, são todas as pessoas que possuem esse feito, essa coisa boa que a gente tem, que é estudar aqui na escola, uma escola particular. A maior parte é a parte branca que estuda aqui. Igual a gente comentou sobre nossos professores e tal, porque se os alunos fossem igualitário o ensino, talvez não fosse tantas pessoas que vissem a marginalização e perdessem, tipo, a vida morrendo, porque normalmente traficam ou precisam desse dinheiro para sobreviver na maioria das vezes. Igual também já estudei em história, né? Na época da abolição, muitos negros tiveram que voltar para fazenda de engenho, para plantação de café, porque não tinham para onde ir, porque ninguém queria contratar negros, então eles tinham que trabalhar como escravos, entre aspas, né? Eles ainda eram escravos e, tipo, não... E, tipo, a parte... Eram muito pouco remunerados, não recebiam o que realmente tinha, porque o trabalho era muito cansativo. E pra finalizar, o que você acha do movimento Vida Negros Importam? Tipo assim, eu acho de extrema importância, só que esse movimento acontece com maior frequência não, né? Maior importância, não mais importante, mas abordado mais nos Estados Unidos. E a gente teve um caso lá do George Floyd que foi repercutido na internet inteira, que muitas pessoas ficaram sabendo. Só que se a gente parar pra pensar, aqui no Brasil acontece isso diariamente, tipo, muitas pessoas negras morrem por policiais que simplesmente acham que tem o poder de machucar alguém por causa da cor de pele da etnia. Só que aqui no Brasil não é tão abordado isso, e acaba que às vezes esse problema é omitido na sociedade e as pessoas que fazem esse ato acabam não recebendo a punição necessária. Isso que você falou que aqui no Brasil não ia ser muito repercutido é verdade. Já vi todo dia que tem reportagem sobre isso, de negros morrendo porque violência policial ou violência por uma pessoa racista mesmo. E obrigado, Angelo, por ter vindo, comparecido aqui. E obrigado você que está ouvindo. Muito obrigado. É nóis.